Talvez você não saiba, mas em 1970 a cidade de Maringá viu um de seus representantes políticos ser indicado para governar o estado do Paraná. Assim como hoje, havia grande disputa pelo poder. E por ser do interior e também ter um gênio forte, a gestão dessa figura não se sustentou. Se passaram apenas 8 meses quando a sua renúncia foi anunciada em meio a suspeitas de corrupção. No episódio de hoje, falaremos sobre a história de Haroldo Leão Pérez. Prepare-se para um resgate denso e complexo. Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. Haroldo Leão Pérez era carioca. Nasceu em 2 de maio de 1927, quando o Rio de Janeiro ainda era Distrito Federal. Seus pais se chamavam Nair e Jaime Leão Pérez. Formado pela Faculdade de Direito da Universidade do Brasil, mudou-se para Maringá no início da década de 1950, onde instalou o seu escritório de advocacia. Logo que chegou na nova cidade, também começou a atuar como professor no Colégio Estadual Gastão Vidigal, que na época funcionava em um prédio próximo à Catedral. Residindo na Avenida Herval, esquina com a então Rua Angostura, hoje Arthur Thomas, Haroldo era casado com Helena Gama de Miranda Leão Pérez. Bem articulado e dono de uma eloquência poderosa, Haroldo concorreu como deputado estadual em 1954. Sua publicidade simples, embora criativa, fazia alusão a um leão que promoveria limpeza na política. Mesmo assim, não venceu. Aliás, nenhum candidato de Maringá obteve êxito para a Assembleia Legislativa do Paraná e para a Câmara Federal naquela oportunidade. Mas a carreira política do carioca em terras vermelhas estava apenas começando. Em 1956, Haroldo Leão Pérez concorreu à Prefeitura de Maringá pela UDN. Aquela disputa orbitou entre ele e Américo Dias Ferraz, que acabou vencendo o páreo. Mesmo saindo derrotado, Leão Pérez ficou em segundo lugar, com uma votação expressiva. Isso demonstra que as pessoas confiavam em sua figura, que transitava da alta sociedade até as camadas mais carentes. Leão Pérez mantinha estima e prestígio com seu eleitorado. Com essa base bem sedimentada, Haroldo foi eleito em 1958 como deputado estadual mais votado da legenda Frente Democrática do Paraná. Sua expressão lhe transformou em líder da UDN na Assembleia Legislativa do Estado, onde iniciou afronta direta ao então governo de Moisés Lupion, do qual acusava de corrupção. No ano de 1960, Haroldo chegou a ocupar a presidência nessa Assembleia. O espaço político e o respeito obtido por Haroldo Leão Pérez em âmbito estadual fez com que surgissem embates locais. João Paulino Vieira Filho, promotor público e que seria eleito prefeito de Maringá, assumiu o grupo de oposição ao então deputado estadual. Tanto foi que nas eleições municipais ocorridas em 1960, Haroldo Leão Pérez apoiou Vanor Henriques, que acabou perdendo para João Paulino. Haroldo foi reeleito como deputado estadual em outubro de 62. Foi o 14º deputado mais votado no cômputo geral do Paraná. Um ano depois, foi sagrado novamente
líder da UDN, quando passou a apoiar o governo de Ney Braga. Naquela complexa conjuntura, Leon Pérez também esteve ao lado do movimento civil-militar, do qual destituiu o presidente da República, João Goulart, em abril de 1964. Com a instauração do novo regime e, por consequência, do Ato Institucional número 2, os partidos políticos até então existentes foram extintos. Com isso, Haroldo se filiou à Aliança Renovadora Nacional, a Arena, liderada pelo governo militar. Esse alinhamento político-partidário daria suporte para a sua ascensão. Em novembro de 66, Haroldo Leon Pérez disputou as eleições para a Câmara Federal. Foi eleito, na legenda da Arena, como o 5º deputado federal mais votado e se tornou vice-líder do partido durante o governo do Marechal Arthur da Costa e Silva. Expoente, foi o único deputado arenista que participou da reunião convocada pelo ex-governador da Guanabara, Carlos Lacerda, que teve o objetivo de discutir reformas para a restituição de alguns princípios democráticos, como a eleição direta do presidente da República. Leon Pérez esteve naquele encontro como um representante partidário da situação, pois era um ferrenho defensor do sistema implantado pelo regime civil-militar. Em agosto de 1968, na condição de vice-líder da Arena, Haroldo Leon Pérez saiu em defesa do governo devido à invasão policial que havia ocorrido meses antes na Universidade de Brasília. A oposição reagiu e o deputado Márcio Moreira Alves, do MDB, revelou a violência que foi praticada contra os estudantes, responsabilizando os militares pela atitude. Os manifestantes, naquela oportunidade, pediam mais verbas para a educação superior. Considerado injurioso, esse discurso sustentou o pedido de processo contra Moreira Alves. Haroldo Leon Pérez foi favorável à licença para cassar o mandato e suspender os direitos do deputado oposicionista. Com a recusa da Câmara em tramitar aquele processo, o governo federal editou o Ato Institucional número 5, em 13 de dezembro de 1968, impondo recesso parlamentar até outubro do ano seguinte, bem como estabelecendo outras medidas que limitavam a liberdade de expressão. Foi nesse contexto que, eleito indiretamente pelo Congresso Nacional, tomou posse o novo presidente da República, o general Emílio Garrastazu Médici, em outubro de 1969. Segundo amigos, Leon Pérez morava em um dos apartamentos que era vizinho do qual Médici residia em Brasília, quando o general era chefe do Serviço Nacional de Informações, o SNI. Teria sido a partir dali que iniciaram certa relação de amizade. Independente a isso, Haroldo Leon Pérez estava no topo da hierarquia do governo, defendendo e articulando a sustentação dos militares. Seria questão de tempo para que ocupasse uma posição ainda mais estratégica. Foi no final de 1970 que Haroldo teria sido procurado pelo chefe do gabinete da Casa Civil do presidente Médici, João Leitão de Abreu, que lhe informou que na lista tríplice com os possíveis candidatos da Arena a concorrerem ao governo do Paraná, o seu nome era citado. Para surpresa de alguns e sem o aval da liderança política paranaense, o presidente Médici optou por indicar Haroldo Leon Pérez para suceder a Paulo Pimentel como governador do estado. Aquele modelo de indicação levava o nome popular de cargo biônico, pois não havia eleições diretas. Visando reduzir a tensão e criar maior apoio com o ex-governador, Haroldo discutiu a possibilidade de nomear Paulo Pimentel como secretário de Estado da Agricultura. Mas
não deu certo. Antes mesmo de sua posse, Leon Pérez rompeu com Paulo Pimentel e com outras forças políticas do Estado. Era o prenúncio de uma gestão muito complicada. Sua posse como governador ocorreu em 15 de março de 1971. Na oportunidade, Haroldo se autoproclamou como, abre aspas, a revolução que chegava ao Paraná, fecha aspas. Ainda prometeu agir com mãos de ferro contra a corrupção e a subversão. Ironicamente, poucas semanas após tomar posse, o agora governador Leon Pérez se viu envolvido em atritos com a Assembleia Legislativa e com o Tribunal de Justiça, tentando impor o aumento dos vencimentos da magistratura e reformas na Constituição do Estado, recorreu ao Supremo Tribunal Federal. E nesse cenário complexo que se formava, a imprensa ficava alerta a cada passo do governador, publicando informações de bastidores como manchetes. Segundo alguns alegam, foi neste contexto que Haroldo teria ordenado que a polícia invadisse as redações dos jornais e estúdios de televisão como uma forma de retaliação. Vale destacar que alguns desses veículos de comunicação eram de propriedade de seu rival, o ex-governador Paulo Pimentel. Seu estilo de governar era peculiar. Não abaixava a cabeça e não temia represálias. Tinha gênio e opiniões fortes. Mesmo com esse campo de guerra política que se criava em Curitiba, Haroldo mantinha íntimo relacionamento com a cidade que o consolidara como político. E, claro, esteve em Maringá em diversas visitas oficiais, onde participou de muitos eventos. Aliás, o prefeito do município, Adriano José Valente, havia sido eleito anos antes pelo MDB, partido de oposição da Arena, e consequentemente dos militares. Mas com a indicação de Haroldo Leon Pérez ao governo do estado, Valente fez o impensável na época. Migrou para o partido do governador, a Arena. Embora muito criticado, Valente justificou que isso seria benéfico para Maringá. A cidade também homenageou o governador. O Parque de Exposições de Maringá teve seu nome alterado em julho de 71, passando a ser denominado Parque Governador Haroldo Leon Pérez. Haroldo reconheceu o esforço do prefeito e de antemão garantiu apoio ao seu sucessor nas eleições municipais de 72. Fato que jamais viria a ocorrer devido a uma série de eventos que o forçaria a deixar o Palácio do Iguaçu. Em agosto de 71, o irmão de Leon Pérez, Murilo, então chefe do escritório do Paraná na Guanabara, atual Rio de Janeiro, tentou obter propinas nas obras da Estrada de Ferro Central do Paraná. Os militares tomaram conhecimento do caso e exigiram a demissão do irmão do governador. Não satisfeito, o seu principal assessor, Jerônimo Tomé da Silva, começou a intimidar o empresário Cecílio do Rego Almeida, que fez a denúncia do achaque ao SNI em Brasília. No final de outubro, Tomé e Cecílio tiveram um encontro no Rio de Janeiro, acompanhado de um agente do SNI, que se passava como um sócio. O encontro terminou com um bate-papo rápido com o Leon Pérez na praia de Copacabana. De posse das gravações da conversa de Cecílio com Jerônimo Tomé, o caso foi levado ao conhecimento do presidente da República, que determinou ao ministro da Justiça, Alfredo Buzaide, a imediata renúncia do governador paranaense. Leon Pérez tentou, sem sucesso, explicar os fatos ao presidente Médici, mas, sem apoio e sob pressão, assinou sua carta de renúncia em 22 de novembro de 1971. A revista Veja fez uma reportagem de capa sobre o escândalo, porém, as edições foram apreendidas pela censura. Aliás, era expressamente proibido à imprensa divulgar qualquer notícia sobre o episódio. Até mesmo o nome do governador era proibido de ser mencionado. De toda forma,
alguns veículos enfrentaram aquela determinação da ditadura. Nessa reportagem da revista Veja, foi mencionada a existência de uma suposta gravação com Leon Pérez. A verdade é que a tal gravação não foi feita com o ex-governador, mas sim com seus assessores. O historiador Jair Elias, em parceria com o jornalista Jean Feder, vão lançar em novembro deste ano um livro que retrata em detalhes a trajetória de Haroldo Leon Pérez durante os 8 meses e 8 dias em que esteve no Palácio do Iguaçu. São documentos inéditos sobre a operação montada pelo SNI que derrubou o governador do Paraná. O livro se chama 1971, Conspiração, Conflitos e Corrupção, a queda de Haroldo Leon Pérez. Anos mais tarde, Leon Pérez afirmou que teria resistido se tivesse sido eleito democraticamente. Sabe-se também que o governo federal iria interferir caso a renúncia não tivesse ocorrido no prazo previsto. O deputado federal Ari Alcântara chegou a ser enviado pelo presidente Médici a Curitiba para informar pessoalmente ao então governador que, se não renunciasse, a notícia da suspensão de seus direitos políticos seria anunciada pela Voz do Brasil em rede nacional. Deixando o Palácio do Iguaçu pelas portas dos fundos, Haroldo viu seu cargo ser ocupado por Pedro Viriato Parigô de Souza, que até então era vice-governador do Paraná. Com a queda de Leon Pérez, o Parque de Exposições de Maringá teve seu nome novamente alterado. Em 1972, o espaço deixou de fazer referência ao agora ex-governador para homenagear o presidente Emílio Garrastazu Médici. Depois do fato, Haroldo Leon Pérez ficou afastado da política por volta de 10 anos. Pouco se sabe sobre esse período de quase anonimato público, mas alguns alegam que o ex-governador teria retornado ao Rio de Janeiro. Foi em 1981 que o Haroldo reapareceu em uma longa entrevista concedida ao repórter curitibano no Evo Baby, para o seu programa de estreia em rede estadual. Com seu peculiar estilo, fez ampla defesa e ataques severos à imprensa que havia denegrido a sua imagem na época. Também responsabilizou sua queda a uma armadilha criada pelo grupo de Paulo Pimentel. De homem que, não sendo rico, sai de casa todo dia para ir para o seu trabalho ganhar o sustento da sua família. E é acusado injustamente, se alegando sem qualquer prova, a não ser esta infame e canalha revista que você aqui tem, e outros jornais que sempre serviram, através de grupos políticos, a interesses econômicos escusos, insaciáveis e inconfessáveis. Por que através disso se procura mostrar a minha imagem como a de um corrupto? Ao que tudo indica, aquela entrevista foi uma espécie de ensaio para o retorno à vida pública. Naquele mesmo ano, Haroldo tentou se filiar ao PMDB, mas teve o seu pedido negado pela comissão executiva do Diretório de Maringá. O argumento se baseava em razões de caráter moral, ou seja, arbitrariedade e corrupção. Leon Pérez recorreu e conseguiu temporariamente manter a filiação na justiça. Contra esses não se averba coisa nenhuma. Todos têm o direito, depois da anistia, depois deste caminho que se entreabre para a democracia e que espero se torne uma realidade, todos se lhe reconhecem o direito de voltar a participar da vida pública paranaense e brasileira. Por que somente contra o Haroldo Leon Pérez se procura impedir este acesso? Por que contra mim esta onda de violência, esse arbítrio, esta infâmia, estas injúrias e estas calúnias que durante 10 anos suporto? Com base reestabelecida na cidade, lecionou no Departamento de Direito da Universidade Estadual de Maringá e ainda reativou seu escritório de advocacia. Tendo sido pai de 4 filhos ao lado da esposa Helena, Haroldo Leon Pérez faleceu em 16 de setembro de 1992, jurando até os últimos dias de sua vida que era inocente daquelas acusações.
Ainda hoje sua queda é mal explicada. Embora houvessem pesadas acusações, a imprensa agiu com parcialidade, aferindo supostas provas fora de contexto ao caso. A bem da verdade é que Haroldo Leão Pérez não chegou a ser julgado, condenado ou mesmo absolvido pela justiça. Você sabia dessa história? Se gostou, curta, comente, compartilhe a mais esse vídeo com seus amigos e familiares. Aproveite para se inscrever em nosso canal. Toda semana, um fato novo sobre o nosso passado. A história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima!